Assim como muitas cidades da região, Pinheiro Preto surgiu a partir da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Por que Pinheiro Preto? Antigamente, a turma fazia a estrada de ferro ali, tinha um lugar determinado para se encontrar. Então eles trabalhavam fora de Pinheiro Preto, vinham aqui e diziam: vamos até na estação do Pinheiro Preto. Na estação, quer dizer, o local era a estação do Pinheiro Preto. Essa estação foi inaugurada em 1930 e até hoje eu preservo, zelo por ela, onde eu resido até os dias de hoje. Então foi muito importante a minha trajetória na ferrovia, porque ali criei meus filhos, todos meus filhos nasceram na beira da ferrovia, como se diz, de trabalhar na ferrovia até a minha aposentadoria durante um período de 33 anos e meio de trabalho, até nos anos de 1996. Pinheiro Preto por quê? O raio fuscou lá, queimou o pinheiro e ficou preto. Então, como não sabia o nome, dizer como se localizar, então dizia até a estação do Pinheiro Preto. O município de Pinheiro Preto pertencia a Campos Novos. Depois de Campos Novos, passou da nossa vila, Pinheiro Preto, foi unido a Tutangará e Videira junto, ficou como Pinheiro Preto. O município possui uma rica história cultural. Aqui aconteceu o assalto ao trem pagador, liderado por Zeca Vacariano, em 1909, o primeiro crime do tipo no Brasil. O centenário túnel, aberto à densa rocha, é um dos cartões postais da cidade. Com 100 metros de extensão, foi um dos primeiros na história da ferrovia brasileira. Este território catarinense passou a se assemelhar ainda mais à Itália quando passou a cultivar vinhedos. Da uva vem o vinho e em 2002, Pinheiro Preto recebeu o título de capital catarinense do vinho. Atualmente, o município conta com 24 vinícolas e indústrias de suco natural, que produzem cerca de 70% do vinho catarinense. A economia se baseia na agricultura, pecuária e na produção de papel, plásticos e outros. Os primeiros moradores de Pinheiro Preto eram o senhor André Lorenzoni, Pedro Bressan e Luiz Vietti. São os 3 primeiros moradores. Depois veio meu pai também, com meu avô, vieram aqui de trem. E meu pai foi um dos pioneiros da plantação da pareira. Lá em São Roque, então foi buscar as mudas lá em Porto União. Começaram a plantar as pareiras lá na linha São Roque. Foi o pioneiro. O túnel, quando a gente chega lá no Forte do Verão, nas proximidades do túnel, que a gente entra pela galeria, então é um refrigerador, é fresquinho, aonde muitas vezes, nos grandes temporais que nós enfrentamos no longo da ferrovia, quando nós estávamos lá nas proximidades, o nosso abrigo era correr para dentro do túnel, que lá não tinha perigo de desabamento, queda de árvores, lá não tinha esse problema, lá era garantido o nosso abrigo. Naqueles dias nós almoçávamos sempre dentro do túnel, era muito gostoso ficar lá dentro. Começa agora a viagem ao túnel do tempo do esporte, resgatando memórias com fotos, relatos e acontecimentos marcantes do esporte pinheiro pretense. Nostalgia pura! Uma história esportiva de conquistas, episódios engraçados e curiosos e, é claro, também de polêmicas que ainda são debatidas nas resenhas entre amigos. Citar feitos e nomes incorre no risco de cometer equívocos. Muitas pessoas estão gravadas nos anais da história de nosso esporte e seria impossível citar todos. Não sintam-se ofendidos, pois a real intenção desse material é valorizar o esporte local. Esporte?
é tudo para mim. Cadeira de roda é o esporte. Então, foi uma coisa muito importante o esporte para mim. Quando o senhor lembra, o senhor se emociona? Bastante. Ia de bicicleta, né, estrada de chão, com muitas dificuldades a jogar futebol. Isso que era amor ao esporte, né? Eu não aceitava a situação das mulheres terem muito medo. Se eu aprender a lutar, não preciso ter medo de mais nada. Para mim sempre foi uma grande honra disputar esses campeonatos ali. Isso foi uma história muito bonita, valeu a pena. O espírito esportivo é lutar para vencer. Mas nem todos serão campeões, mas todos serão vitoriosos se tiverem a mente, o espírito, que o que vale mais é competir e não somente ganhar. A minha liberdade. Nenhum pódio, nenhuma medalha, por mais bonita, por mais importante que foi, o principal foi a minha liberdade. Mesmo com muitas dificuldades, a bola sempre rolou em Pinheiro Preto. Os jogadores se deslocavam nas carrocerias de caminhões para as disputas de torneios, muitas vezes em campinhos de terra. A festa no domingo era garantida, afinal, era uma das únicas formas de lazer e entretenimento da época. Na minha adolescência, joguei muito futebol. Gostava muito de futebol. Gostava tanto que nós íamos, eu, meu irmão, um amigo, nós íamos até Videira a jogar futebol, treinar no campo da Perdigão. Jogava futebol e ia de bicicleta, né, estrada de chão, com muitas dificuldades, até Videira a jogar futebol. Isso que era amor ao esporte, né? Numa abertura de joguinhos, microjornais, naquela época, eu estava representando o prefeito Décio Bressan, e na ocasião eu comentei, antes de iniciar os jogos, que o espírito esportivo é lutar para vencer. Mas nem todos serão campeões, mas todos serão vitoriosos se tiverem a mente, o espírito, que o que vale mais é competir e não somente ganhar. Ganhar é bom, porque o esporte é a vida, é a alma do jogador. O esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é alegria, o esporte faz a integração entre pessoas, né? Às vezes ia no torneio, mas eu ia sem dinheiro, né? Então eu dizia, deixa que eu pago tudo. Ia lá, no fim do torneio, dava dinheiro e pronto. Depois, algum devolvia, outros nem devolvia. Os primeiros registros relatam a existência da primeira equipe de futebol na década de 50. Com a alcunha de Esporte Clube Pinheirense, formado por atletas das famílias Lorenzoni, Belotto, Bressan, Ticiani de Costa, Mazurek e Randon. No final da década de 50 e início dos anos 60, surgiram outras equipes de futebol. Algumas, inclusive, seguem ainda na atividade. Na década de 80, iniciou as competições na quadra do Colégio Cenecista Dom Bosco. O primeiro título de futebol de salão que se tem registro é do Juventus, em 1985. No ano seguinte, o Cefar foi o campeão. Em 1983, um grande feito: a inauguração do Estádio Municipal, que anos mais tarde recebeu iluminação e cabine de imprensa. Em um dos eventos de inauguração do Estádio Municipal, a seleção local enfrentou a seleção gaúcha sênior. Eu me lembro naquele dia que, como eu era e sou um torcedor do Internacional, né? E o Escurinho acabou fazendo um gol de cabeça aqui e o nosso goleiro era o Tuti. Escurinho foi bicampeão brasileiro com o Internacional. Participou de um dos gols mais bonitos do Colorado, o gol de Falcão na semifinal do Brasileiro de 1976, diante do Atlético Mineiro. Para o Inter, pode escrever, 45 minutos e 40, bola para Dario para Escurinho, ajeitou para Falcão, de cabeça para Escurinho, para Falcão, entrou, para disparar,
Em 1986, na gestão de Délcio Bressan e Tranquilo de Costa, iniciou-se a construção de uma destacável obra, o Ginásio de Esportes. Em 19 de dezembro de 1987 foi inaugurado oficialmente o Ginásio de Esportes, que foi e é palco de grandes histórias do esporte. Na inauguração, aconteceu um amistoso de handebol entre a CME Pinheiro Preto e Lacerdópolis. Outro jogo envolvendo as autoridades locais e um combinado de Arroio 30 e 13 Itilhas. Além de uma partida válida pelo estadual entre Cruzeiro de Joaçaba e Sadia de Concórdia. Nesse jogo, como era a inauguração do ginásio, a quadra ficou muito lisa, né? Os atletas estavam mais fora da quadra, passando breu e uma Coca-Cola para não cair, né? Porque ficou liso mesmo, né? Porque as primeiras partidas. Uma obra de grande importância para o município de Pinheiro Preto, pois não existia aqui quadra de esporte. Existia, sim, uma pequena quadra de esporte lá no Colégio Cenicista Dom Bosco, onde era de cimento, a ar livre. Então, quando era chuva, ninguém tinha como jeito de jogar futebol lá. Essa obra aqui foi uma promessa do nosso prefeito Délcio Bressan, um homem forte de dinamismo. Ele sempre apoiava os esportes em toda parte. Ele também era um bom esportista, né? Tanto ele como eu, nós incentivávamos a fazer esporte. Em 1987, com a comemoração dos 25 anos de emancipação político-administrativa, aconteceu o primeiro campeonato de futsal no Ginásio de Esportes. Na decisão, o Juventus venceu o clássico diante do Guarani e ficou com o título. Em meados dos anos 90, a Escolinha de Futsal do Seco, coordenada por Wagner Pilati, incentivou crianças e jovens à prática esportiva. O montecarlense Sandro Zanetti, o Seco, é um dos únicos atletas a representar duas seleções nacionais diferentes em competições oficiais, Brasil e Itália. Durante sua carreira, atuou em mais de 20 países. Nos anos 90 foram disputadas as taças Pinheiro Preto de futsal. Os jogos aconteciam em maio, mês do aniversário do município. Nós estávamos apenas em 5 jogando, o Wagner machucou o pé. Nós continuamos o jogo, ele estava saindo mancando do lado da trave e alguém rolou a bola na saída do goleiro e a bola estava indo para fora e ele estava dentro da quadra saindo e ele empurrou a bola para dentro. E o gol, por incrível que pareça, mostrando realmente a legítima raça dele, foi o que deu o título para o nosso time na época. Infelizmente, em 11 de julho de 1999, um capítulo triste do esporte local, com o falecimento de Wagner Pilati. Para mim foi um irmão, muitas vezes jogamos juntos, sempre estivemos juntos, entre futsal, entre vôlei, entre outros esportes que a gente praticava. A amizade que ele conquistou dentro do esporte também, a entrega dele para com o time, para com todos que estavam ao seu lado, de todos os esportes. Tanto é que ele faleceu jogando bola, no ano que ele estava jogando no Figueirense, então ele morreu jogando futsal, que nós estávamos jogando futsal, e à noite nós tivemos mais uma partida de voleibol. Inclusive ele ia jogar as duas modalidades, ele ia jogar o futsal e o vôlei. Por isso que ele ficou na época aqui, que ele era para ser apresentado ao Figueirense, e ele pediu para ficar, para ser apresentado na outra semana, justamente porque ele não queria abandonar a equipe que ele tinha inscrito para os regionais dos Jogos Abertos. E no Figueirense, na época que ele já foi chamado, e ele participou dos juniores. Ele jogou um período nos juniores e ele tinha feito a carteira de motorista aqui e tinha ficado pronta. E ele veio, nós fomos buscar ele na rodoviária em Videira. Ele veio para a festa aqui, depois ele chegou no domingo, ele ficou na festa, aí na quinta-feira começavam os jogos.
Na segunda-feira ele foi para Joaçaba pegar a carteira de habilitação, porque ele tinha feito em Joaçaba. Ele era para ir de volta para se apresentar na quinta-feira no Figueirense. E ele fez o pai dele ligar pro Paulo Prisco Paraíso, dizendo que tinha dado coisa na carteira aí que só na quinta ele ia conseguir. Ele podia se apresentar na segunda. E foi o fato dele querer participar dos jogos. E foi que ele acabou morrendo. Em Caçador, defendendo o município, a jovem promessa bateu a cabeça no muro do ginásio e, infelizmente, dias após, veio a óbito, aos 18 anos de idade. Um episódio triste que deixou a cidade e os amantes do esporte em clima de profunda comoção. Foi uma perca irreparável para a nossa cidade, uma promessa que veio para o nosso município, né, a nível de futebol. Ele tinha um potencial muito grande, então eu me lembro muito bem dele, do seu potencial, muita força física, ele tinha muito faro de gol, ele fazia muita diferença. No campo, principalmente, ele se destacava bastante, teria um futuro promissor aí, mas infelizmente o destino quis assim, então a gente teve bons momentos juntos ali, jogamos bastante, jogamos uns 2, 3 anos juntos ali, a cidade ficou realmente em choque. Por quê? Porque nós treinávamos o futsal e o vôlei, nós começamos em janeiro e ele foi para lá em maio, então nós estávamos treinando e nós estávamos ganhando esse salto veloz. Tava 1-0 e ele fez o segundo gol na hora que ele bateu, fez o gol e bateu a cabeça. E aí deu 2-0. E terminou o jogo 2-1. Eu lembro que no ônibus nós fomos, foi o vôlei, foi o futsal junto. E ele foi na frente do ônibus, coisa que ele sempre brincava com todo mundo. Ele foi sentado no primeiro banco do ônibus, levaram graspa para tomar graspa. Ele não tomou, tipo, ele foi sentadinho lá no banco, faltava uma janela do ônibus que tinha quebrado o vidro, ele foi naquela janela na frente, não abriu a boca para nada, parecia que ele estava sentindo que ia morrer, cara. Um relato que na morte do Wagner, o velório dele foi feito no ginásio, né? Lotou o ginásio, e onde muitas alegrias deu para nós dentro do palco esportivo, foi onde foi feito o velório dele. Na época, recordo que ele foi levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros, tinha gente saindo do ginásio e já estavam chegando com o corpo dele no cemitério lá para fazer o sepultamento. Em 2000, vindo de Rio das Antas, desembarca nesta terra o professor Mauro Osmarim. Minha história começa em Pinheiro Preto no ano de 2000, né? Eu era professor da PAI de Rio das Antas, né? Queria montar umas escolinhas lá, não obtive sucesso, né? E apareceu a oportunidade de vir para Pinheiro Preto, né? Trabalhar aqui. Foi um ano complicado, né? Pinheiro Preto estava de luto pela perda do Wagner Pilate, né, que foi em 1999, né. O fato interessante é que a primeira equipe que eu treinei aqui, né, que a gente saiu para os jogos, foi nos jogos da ULESC, foi em Caçador, e foi exatamente no ginásio onde aconteceu a fatalidade com o Wagner, né. Então, no dia que nós chegamos no ginásio, os atletas se debruçaram, né, na mureta lá do ginásio das Bochas, né. Foi um momento marcante, alguns atletas começaram a chorar e tal, então foi um momento muito difícil, né, o início de tudo. Quando eu cheguei em Pinheiro Preto, então não havia escolinhas de futsal, né? O Wagner é que dava as escolinhas, né? Antes de ir embora. A partir do ano 2000, então eu comecei a trabalhar com as escolinhas de Pinheiro Preto, né? A partir de 2002, 2003, a gente começou a trabalhar um time de moleque que acabou se sagrando campeão estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina no ano de 2004. E isso nos deu a possibilidade, então, né, de representar Santa Catarina no Brasileiro, né, dos Jogos Escolares. Então a gente foi para Brasília com essa equipe e lá a gente conseguiu alguns resultados bons, né? Ganhamos de Brasília, ganhamos de Mato Grosso e acabamos ficando em 9º lugar, né? Essa equipe permaneceu junta e no ano seguinte a gente resolveu disputar o estadual, então sub-15 da época, né? E então a partir de 2006 é que surgiu a Beck Vinhedo. Em 2005, quando a gente começou a participar então dos estaduais da federação com essa equipe, eu percebi que todas as equipes que jogavam contra a gente eram associações, né? Aí em 2006
eu pedi auxílio para alguns guerreiros aqui de Pinheiro Preto, que foi Volmar Bolgoni, Marcelo Filipim e Darcy Vian. Então nós fundamos a BEC Vinhedo. A BEC Vinhedo é uma instituição que vem para somar, né? Tentar juntar recursos, dar condições para os nossos atletas jogar de igual para igual com as demais equipes da época, né, que era da federação, e conseguir recursos da época. Essa equipe permaneceu junta até 2010. Em 2008 nós fomos para os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, né? Foi a primeira vez na história que Pinheiro Preto foi para os Joguinhos Abertos. Ficamos entre os 6 melhores do estado na época. Fato curioso é que tinha Balneário Camboriú, Blumenau, o Joinville, Crona, né? Amalve, Chapecó e Pinheiro Preto, né? Então era um fato que eu considero muito relevante, né, para a época. Depois, em 2010, a gente participou do estadual da primeira divisão, né, com essa equipe. Então foi o fechamento de um ciclo dessa equipe que surgiu em 2004, da BEC Vinhedo, que foi até 2010. Em 2014, quando acabou o projeto do futsal feminino, né, de Pinheiro Preto, que o professor Leandro tocava, então a BEC deu uma paralisada, né, por alguns anos. Em 2004, o futsal masculino adulto sagrou-se campeão regional da Taça Leoc de Joaçaba. A Leoc fez a sua única edição do futsal e onde a gente também levou esse campeonato. Um campeonato muito difícil, a gente teve uma virada lá em Erval do Oeste, fantástica, quando a gente estava perdendo, e lá em Erval do Oeste eu acabei torcendo meu tornozelo e a equipe conseguiu a virada e a gente conseguiu também ser campeão daquele título lá, que foi também um título muito difícil. Vinhos Matana, Cruz Azul e Real Rocha também levaram o nome do município no lugar mais alto do pódio em competições regionais de futsal. Diversas equipes gravaram seu nome na história, dentre elas Juventus, Guarani, Palmeiras, Vasco, Ajax, Damasco, Cefar, Avenida, RV, Cruz Azul, Sucos Vian, ABEC Vinhedo, Galos, entre outros. Em 1989, foram disputadas 2 divisões do Municipal de Futsal. Juventus venceu a primeira e o Vasco de Linha Caxias a segunda. O Juventus foi fundado em 13 de maio de 1973. É uma das equipes com mais conquistas no município, incluindo torneios e campeonatos. Claudir Zanella, o Cadico, foi um dos grandes jogadores do time. Houve ao longo da história disputas de campeonatos interfirmas, de torcidas, futebol de campo, futebol suíço e, é claro, os tradicionais e acirrados municipais de futsal, que envolviam disputas desde o juvenil até o veteranos e movimentavam a comunidade esportiva. A respeito de finais do Municipal de Salão, e daí numa semifinal que aconteceu entre o Ajax e a equipe do bairro São José, onde a equipe do Ajax resolveu poupar titulares, né, por causa de cartão. Daí saiu com eu e o Edson Mânica, que era já uns caras mais gordinhos de idade, e a torcida tirava com nós, né, e com o time deles também, né, que como que ele podia eles perder para 2 gordinhos em quadra e 2 velhinhos. E isso ficou marcado na minha trajetória aí de finais, de semifinais e finais do Campeonato Municipal de Salão. A respeito das finais aí, né, como tinha rivalidade dentro do município aí, durante a semana tinha aqueles comentários, né, que o jogo não ia terminar, que ia dar briga e coisas, mas chegava na hora, corria tudo dentro da normalidade e as finais, sabe, final é final, né, ninguém quer perder, mas tudo dentro da regra do jogo e a torcida também sempre se comportando bem, né? Ponto alto de muitas competições foram os cerimoniais de abertura, que envolviam o desfile das equipes, condução do fogo olímpico, juramento de atletas e apresentações culturais. Então eu desde criança sempre comecei a acompanhar e ali a gente foi criando nossos ídolos, né? Então era muito bacana, tinha os cerimoniais de abertura,
onde todas as equipes desfilavam. Então era muito bacana, tinha as bandeirões das torcidas, papel picado, então a gente se envolvia muito nesses campeonatos assim. E dali que surgiu a minha vontade e sempre o desejo de estar disputando, né? Em meados dos anos 90, aconteceu a escolha da Rainha Desportista. Cada equipe participante do campeonato escolheu sua representante para participar do desfile. Conforme pesquisa e levantamento de dados com os ex-atletas e dirigentes, o RV é a equipe que mais venceu o Campeonato Municipal de Futsal. Juventus vem na sequência, seguido do Ajax, Avenida e Palmeiras. No histórico recente, a equipe dos Galos chegou à marca de 5 conquistas consecutivas. Em 2023, Jefferson Luiz da Silva, o Neguinho, chegou à incrível marca de 11 conquistas do Municipal de Futsal. Buscando lá do outro lado, ele, Rafa Delane vem para Neguinho, olha o perigo, vai bater, gol! Eu já tive 11 campeonatos, tenho mais títulos até o momento e para mim sempre foi uma grande honra disputar esses campeonatos ali, como falei, tenho uma memória afetiva sobre isso. Comecei a jogar em 96, até vim com a camisa do meu primeiro título, que foi em 98. Eu, como me criei aqui do lado, minha mãe mora lá do ginásio, é uma memória afetiva que eu carrego comigo, então sempre tenho esse prazer imenso de estar disputando esse campeonato do Municipal de Pinheiro Preto. E ele é até um campeonato aí que puxa muita gente, a comunidade se envolve. Relatos dão conta que em uma das edições do campeonato de futsal, Leonardo Pendic, o Nego, e Vilmar Neis, o Brizola, marcaram 62 gols e dividiram a artilharia da competição. Nelson Ritter, o Ritinho, campeão municipal com a Avenida e com o RV, foi artilheiro da competição em várias edições. Na roda de conversa de amigos, ouve-se falar que Marcelo e Roberto Bressan foram 2 grandes jogadores. Marcelo, com sua canhotinha mágica, chegou a atuar nas categorias de base da Perdigão Futsal. Roberto conquistou títulos no futsal, porém conseguiu grandes feitos no futebol de campo. Nos anos 80 e 90, Pinheiro Preto teve uma equipe de futsal feminino que conquistou competições regionais. A equipe que tantas alegrias proporcionou ao torcedor pinheiro-pretense era comandada por Luiz Moraes. A gente começou jogando campo em União, e aí tinha o time de União, tinha o time de Pinheiro Preto, que era o centro, que jogava, nós estávamos sempre jogando junto, nós saíamos jogar junto com os piá e coisa assim. E uma certa época decidimos jogar salão, foi indo, fomos bem, começamos participando da Unifrai. Na Unifrai, nós ficamos em segundo lugar. Aí, depois da segunda Unifrai, eu estava grávida da Bruna. Joguei grávida dela, em agosto ela nasceu, e na outra Unifrai, em 1997, eu já estava na quadra jogando. Eu estava de 2 meses e ela estava na minha barriga, e eu jogamos a semifinal. Nós ganhamos a semifinal e perdemos a final. Aí, dali em diante, nós ficamos 5 vezes campeão no ano. Nós jogamos em Umerê, Pinheiro Preto, Treze nós ficamos campeão, daí classificamos para o regional, daí fomos para o estadual em Xanxerê. Aí lá eu já estava machucada, daí não consegui jogar. Aí a gente passou na primeira fase, conseguimos pegar na segunda fase, mas daí perdemos na segunda fase e estávamos desclassificados. E eu tenho muito orgulho, muito grande orgulho de ter uma filha, a Bruna, que joga muita bola, que eu não consigo imaginar que tanto sucesso que ela faz perante todos os ginásios que nós vamos, que eu participei desde sempre. Eu agradeço muito ao Leca por ele ter ensinado tanto para minha filha, ser tão humilde, tão querida, ouvindo as palavras que todo mundo fala por ser minha filha, a Bruna. Até o Leca conseguiu mudar ela de time, que era flamenguista, e ele virou ela São Paulino. Até hoje ela é doente pelo São Paulo por causa do Leca, né? E assim foi a jornada dela, começou com 7 anos, ela jogou em vários
time, sempre da BEC, mas daí uma época ela foi para Caçador, ficou um tempo lá. A geração de ouro do futsal feminino deu os primeiros passos do início dos anos 2000, com o professor Leandro da Silva, o Leca. O time de futsal feminino, na época, foi reconhecido pelo estado inteiro. Começamos a trajetória em 2002. Com muito trabalho e dedicação e, sem dúvida, talento das meninas, vieram importantes conquistas, sempre disputando com muito equilíbrio com potências do estado. A galeria de troféus é extensa. Dentre as principais conquistas estão vice-estadual dos Joguinhos e do JESC, campeão regional do JESC, OLESC, Joguinhos e JASC e terceiro lugar estadual do JESC. Creio que poucos saibam que o time de futsal foi formado nas aulas de educação física. A maioria do time fazia educação física no centro educacional. Poucas atletas estudavam no Colégio Maura. Observando as aulas de educação física, eu notei uma capacidade técnica, habilidade, questão psicológica muito forte nessa geração de meninas. Onde eu tive a ideia de então iniciar o futsal feminino. No ano de 2002 eu dava aula de educação física para elas em um período e treinava elas no outro período, né? Durante 5, 6 anos de treino, veio a primeira competição, no ano de 2007, uma das melhores gerações do futsal feminino que teve em Pinheiro Preto, sendo campeão do micro-regional de futsal, categoria de 11 a 14 anos. Temos uma ideia do nível que essas meninas tinham de futsal. Terminando o título de 2007 do micro-regional, tivemos mais 7 anos competindo em alto nível no estado, onde no ano de 2013 tivemos que virar uma chave no nosso município, sabendo que nós tínhamos um grande potencial, mas precisava algo a mais para figurar entre as 5 melhores equipes do estado, onde com o apoio da prefeitura, de patrocinadores, de várias pessoas que sempre estiveram ao lado da população, pais, nós tivemos um projeto muito bom no município, incluindo Bolsa Atleta, Bolsa Acadêmica, além de treinar 2 períodos, e conseguimos trazer 4 atletas de outro município que residiram no ginásio municipal. Sendo o final de todo esse projeto vitorioso, o ápice da equipe foi o vice-campeonato dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina no ano de 2014 na cidade de Caçador. Queria dizer que eu sou extremamente grato a Deus por ter me dado a chance de trabalhar com essas atletas maravilhosas que jogaram muito futsal, uma geração muito vencedora, marcou a história na cidade de Pinheiro, campeão municipal adulto de futsal com 15 anos de idade, bastante jovem. Por isso, um pedido que eu faço para a família de crianças que matriculem seus filhos nas escolinhas de esporte, independente de futsal, futebol, voleibol, porque eu creio que o esporte contribui muito para a sociedade. Saber ganhar, saber perder, ter disciplina, ter horário, conviver com pessoas diferentes, pessoas que não gostam, pessoas que gostam. O esporte faz muito bem. No início do projeto do futsal feminino, tínhamos 2 atletas que são inclusive gêmeas, e na época elas eram muito pequenas para praticar o futsal. A mãe delas tinha muito medo que elas se machucassem, então tivemos que, na época, eu, o professor Mauro e o diretor da CIMEC, que era o Brizola, pedir autorização para os pais deixarem elas treinar. No ano de 2003, nós tivemos uma equipe que foi para o estadual, do futebol de campo feminino, que foi uma das nossas primeiras grandes conquistas. Anos mais tarde, já na categoria adulto, a equipe ABEC Vinhedo empilhou taças nos regionais e deixou um grande legado com o projeto Além das 4 Linhas, ajudando na formação de cidadãos de bem. Em 2018, quando a gente está todo dia dentro de sala de aula, na Escola de Educação Básica Maior de Sena Pereira, percebeu que estava acontecendo muitos problemas, Problemas de evasão escolar, de notas baixas, problemas de gravidez na adolescência. Então aí surgiu a ideia de criar o projeto Além das 4 Linhas. Então a ABEC Vinhedo criou o projeto Além das 4 Linhas exatamente para oportunizar essas crianças e adolescentes a prática esportiva vinculada diretamente, o objetivo educacional, social e o esportivo.
colocar eles disputar campeonatos da liga, da federação, para que eles sejam conhecidos, né? Para que quem sonha com ser um jogador, uma jogadora de futebol, tenha esse espaço exatamente para mostrar o seu valor. Bruna Scaraboto, uma das grandes atletas do futsal feminino, foi vice-campeã estadual do JASC em 2015, defendendo o município de Lages. Em 2014, integrou o elenco do Kinderman de Caçador, no futebol de campo. Em 2003, em Rio do Oeste, o futebol feminino, representando a Escola Maura de Sina Pereira, conquistou a 3ª colocação do Regional do Moleque Bom de Bola. O futebol feminino também trouxe bom resultado, né, no ano de 2023, que depois de 20 anos, né, nós voltamos a disputar um estadual, né? O time da professora Camila foi campeão micro-regional, foi campeão da seletiva e fomos pro estadual. Então, lá na cidade de Criciúma, e acabamos ficando em 9º lugar lá nessa disputa. Guarani, Juventude, Vasco, Palmeiras, Avenida, Catarinense e Pinheirinho são algumas das equipes que ficaram marcadas na história do futebol. Vários clássicos disputados e muita rivalidade. E também, né, o que me marcou muito na minha carreira de jogador de bola no futebol de campo foi uma decisão aqui no estádio municipal entre o Avenida e o Vasco da linha Caxias, onde nós estávamos perdendo o jogo, né, e conseguimos virar por 2-1 e eu com gol de falta conseguimos o título do Avenida naquele ano. Lembro muito do detalhe que quando foi pegar a bola para bater a falta, né, tinha o Pelé que estava atrás da trave. Daí ele até me brincando, disse assim, ó, faz esse gol aí para não ir para prorrogação, esse jogo, né? E daí eu levei sorte na batida, fiz o gol e conseguimos o título. Eu com 11 anos de idade, na época desse brilhante clássico, essa final, tive o prazer de assistir o primeiro gol do meu amigo Nadir e o segundo gol, em uma bela cobrança de falta, do meu tio Brizola. A maior conquista em âmbito regional aconteceu em 2004, ano dourado de nosso esporte, quando o Pinheirinho conquistou o título do Regional de Futebol Amador da LEOC, ao vencer na decisão o Pinheiro de Campos Novos. Aí foi um investimento meio alto, com a ajuda da comunidade e dos meus companheiros, que na época, somente o Brizola, que foi o meu braço direito, né, e o seu Ireno Zago, que era o nosso massagista. A nível municipal, ela foi campeão do campo, que eu também fiz parte, do título municipal, do futsal. Eu também participei do campeonato de Suíça, que foi em 1998. A conquista do Pinheirinho, né, tão sonhado pelo presidente Nivaldo, da Copa LEOC. E realmente ele lutou para isso e investiu, fez um time de primeira linha mesmo. E eu também fazia parte da diretoria, não jogava, né, mas daí ele fez várias contratações aqui, né, e vieram atletas de fora para completar com os que tinha aqui no município. Uma grande equipe e conseguimos bater Campos Novos na final, aqui no estádio municipal, que eu acho que foi uma reunião de maiores torcedores do estádio municipal que eu vi, e uma grande final contra uma grande equipe de Campos Novos. E o Pinheirinho conseguiu empatar a primeira partida de ida 2-2 e depois na partida de volta 2-1 com gols do Mazico e do Mineiro. Foi uma grande conquista para o município e também por tudo que o Nivaldo gosta de futebol e que investiu na equipe. No histórico recente, LDM, Real Rocha e Sucos Vian representaram o município em competições regionais, dentre elas a Copa Arroio 30 de futebol e a Copa Regional dos Campeões. Os primeiros registros do Palmeiras de São Roque remontam do ano de 1952, o que torna a mais antiga equipe do município em atividade. O primeiro campo era em um potreiro da família Perdoncini, que mais tarde foi adquirido pela família Andretta. Após alguns anos, foi mudado para a sede atual. O surgimento do nome Palmeiras se deu pela descendência italiana dos primeiros colonizadores da comunidade. O Palmeiras original, antes de ter esta alcunha, chamava-se Palestra Itália. A equipe verde-branca da comunidade de São Roque é bicampeã do Municipal de Futsal.
Relatos de Pedro Colli, José Friso e Clari Megiolaro dão conta que aconteceu uma reunião para definir o nome da equipe de futebol da comunidade de Santo Isidoro. Natalício Tavares sugeriu Esporte Clube Catarinense, que foi aceito por todos. Para a aquisição do primeiro jogo de camisa, foi plantada uma roça de feijão. O lucro foi revertido para a compra do material esportivo. O distintivo do clube foi desenhado por um membro da família Ticiani, pioneira na cidade. A escolha das cores do clube, o vermelho e branco, deu-se pelo fato de vários integrantes serem descendentes gaúchos e torcerem para o Internacional. Em 1958, ano da fundação do clube, Sebastião Piccoli adquiriu uma caminhonete Chevrolet Brasil 3100, que por muitos anos serviu de transporte para os jogadores. Anos mais tarde, Clari Megiolaro adquiriu esta caminhonete, que segue de posse da família, uma verdadeira relíquia. Em 1987, foi realizada a inauguração da quadra de esportes Hilário Vian, em homenagem ao jovem desportista da comunidade que faleceu em 1969, aos 18 anos. Darcy Vian foi o responsável pelo pontapé inicial. O Esporte Clube Guarani da Vila Bressão foi fundado em 3 de janeiro de 1960 e é uma das mais tradicionais e comentadas equipes do município. Liderada por Washington Luiz Bressan, sempre mostrou muita organização e ganhou o respeito dos adversários por ser uma equipe aguerrida e de muita qualidade. Na década de 60, contava com carteirinhas de atletas e até talão de cheque em nome da agremiação esportiva. Antes mesmo da fundação oficial do time, Délcio, Delcir, Washington Bressan, Hermindo Frigeri, Ângelo Piva e amigos decidiram criar um campinho de futebol para disputar as peladas. O campo encontrava-se em terreno da empresa Irmãos Bressan. Numa reunião, sugeriu-se que o nome fosse de um índio. Um fumante do grupo tirou uma caixa de fósforos do bolso da marca Guarani. Assim surgiu o nome do time. O primeiro jogo de camisas foi adquirido por intermédio de Délcio Bressan. Eram somente 11 camisas. Quando havia substituição, o jogador que era substituído entregava a camisa para o companheiro, suada ou molhada pela chuva. O primeiro jogo da equipe foi contra a equipe 11 Combinado, de Tangará, com vitória do Guarani. Um dos clássicos municipais era com o Juventude e anos mais tarde com o Juventus. Um jogo histórico aconteceu em 1978 diante do Apucarana, que tinha vários atletas profissionais, e o Guarani venceu este confronto pelo placar de 3-0. Nossa, eu nunca vi tanta torcida também lá embaixo na vila, né? Eu estava assistindo esse jogo, esse time de Apucarana que veio jogar. Naquela época, a equipe do Guarani tinha ótimos jogadores, né? O Ciro, o João Dirceu Bressan, o Silvio, o Délcio, enfim, vários atletas, né? E a equipe da Apucarana também era uma grande equipe e eu assisti esse jogo, foi uma grande partida. Em abril de 1964, o Guarani participou de um torneio de futebol no interior de Tangará, sagrando-se campeão. Na viagem de volta, nas proximidades do acesso à Vila Bressan, o caminhão que transportava os atletas acabou capotando várias vezes, só parando na estrada de ferro. O time do Guarani, né, que foi jogar e na volta, né, eles estavam em cima do caminhão e na curva ali onde hoje tem o restaurante, aí o caminhão acabou dando um acidente e ele caindo na ribanceira ali para baixo. Nas proximidades do local do acidente, foi construído um monumento a São Cristóvão. Felizmente, não houve vítima fatal. Como forma de gratidão, os jogadores foram a pé até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em São Marcos. Por alguns anos, a localidade do Moinho União teve um time de futebol, o Juventude, um dos rivais do Guarani. Ireno Zago, um abnegado do esporte, era um dos idealizadores da equipe.
O Juventude, inclusive, foi formado por atletas que eram pouco aproveitados no elenco principal do Guarani. Outros rivais da época foram o Ferroviário de Videira e o Atlético Iomeirense. O primeiro campinho era localizado no terreno de Igno Ticiani. Anos mais tarde, o campo foi para um terreno da família Beal. Um grupo de amigos liderados por Natalino Rostirola, Pedrinho Delani e Ivo Orsato resolveram fundar uma equipe de futebol. Na época, se deslocaram até a Vila Bressan para adquirir camisas vermelhas. Porém, a única disponível em quantidade suficiente era do Vasco da Gama. Estas camisas foram adquiridas por Rafael Delani, surgindo assim o Vasco Futebol Clube da comunidade de Linha Caxias, oficialmente fundado no dia 15 de agosto de 1965. O primeiro presidente foi Pedrinho Delani. O primeiro campo era localizado em terreno que atualmente é da família Orsato. No ano de 1977, foi iniciada a construção do atual campo. A inauguração aconteceu em março de 1980, ainda com o campo de terra. Após este evento, foi feita a drenagem e o plantio da grama. Na inauguração oficial em 1983, aconteceu um torneio histórico que teve a participação de 52 equipes. Fato a ser enaltecido é que a torcida feminina sempre acompanhava o time nas mais diversas comunidades. Em 15 de novembro de 1987, foi inaugurada a quadra de esportes, que recebeu o nome de Riquelmo Orsato. O Vasco é bicampeão do Municipal de Futebol. Em 1989, conquistou um torneio municipal de futebol e a segunda divisão do futsal, além de um primeiro lugar de um quadrangular disputado em Caxias do Sul. O Pinheirinho Futebol Clube foi fundado em 15 de maio de 1981. O campo, no início de terra, mais tarde com grama, já não existe mais. Porém, ficam as lembranças de grandes jogos e conquistas. E o início foi meio sofrido, começamos a jogar um futebol na linha Navegantes, eu era um menino ainda e tinha os jovens daqui que iam para lá jogar e nós ia para lá. E os uniformes eram tudo levados daqui da linha União. E a gente jogou uns par de anos lá e nós fomos crescendo e amadurecendo a ideia de fazer um campo de futebol na linha União. E com isso surgiu o Pinheirinho Futebol Clube. Então, ali começou a história. Foi difícil começar o início do campo aí, mas com ajuda um pouco de política do município aí, da prefeitura, um pouco a comunidade, foi conseguido construir o nosso estádio ali. E era um campo até de um nível bom. E ali começou a nossa equipe a criar força e começar a representar bem o município. E o pessoal se dedicava muito, treinava e corria atrás. E a gente acabou indo para os campeonatos regionais. E essa história foi crescendo e passou os anos. E chegamos até disputar 20 campeonatos, até que a gente conseguiu chegar a um título regional, que foi muito difícil. E em 2004 a gente chegou ao que a gente sonhava, a um título, onde a gente montou uma equipe muito boa. Nós tínhamos uma equipe de ex-profissionais, jogadores daqui, mas era uma equipe que eu acho que se fosse hoje disputava a segunda divisão do estado de Santa Catarina, muito boa. Mas a história ficou. A gente, graças a Deus, viu muitos amigos, eu tenho amigos hoje em todo o país, todo lugar onde a gente vai, eu lembro da história e da amizade que a gente criou. Valeu a pena, eu sofri muito, a família também sofreu junto, mas valeu a pena. A minha esposa sempre me apoiou, ela não era muito fã do futebol, mas sempre me apoiou. E eu fiz o esporte porque eu gostava. A Taça Wagner Pilate foi uma competição de futebol criada por Nivaldo Gottsling para fomentar o futebol regional e homenagear a jovem promessa do esporte que precocemente faleceu. A Copa Wagner Pilate foi ideia minha, porque o Wagner era o nosso atleta principal e ele estava com a carreira dele pela frente e aconteceu a tragédia, né? E daí a gente, para homenagear ele, acabei dando a ideia de fazer a Copa Wagner Pilate, e que foi um sucesso, vários anos aí disputada na região e foi um sucesso muito grande.
Eu acho que essa vaga de entidade foi o que deu o pontapé inicial, porque hoje temos o campeonato regional dos municípios e é aquela Copa que foi iniciada. Então, valeu a pena. E lembrar que o Wagner foi o grande atleta de Pinheiro Preto, mas a lembrança dele ficou. Destaca-se ainda a equipe do Cruzeiro do Sul, da comunidade de Linha Navegantes, e o São Lucas de Colônia Miller. Ambas equipes participaram de campeonatos municipais e disputavam partidas nas quadras das comunidades. A quadra de esportes da comunidade de Colônia Miller foi inaugurada em 27 de dezembro de 1987 e a da Linha Navegantes no dia 23 de agosto de 1992. As primeiras movimentações do voleibol se deram com a realização de campeonatos de vôlei misto de quadra e de areia e participação em competições regionais. Jogadora de vôlei aqui em Pinheiro Preto e comecei muito menina, tinha uns 12 para 13 anos. Tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu lembro muito bem que meu sonho era entrar no time do BESC. Eu e minha prima Dani jogamos lá. Acho que não dá pra falar de vôlei sem falar do time do BESC aqui em Pinheiro Preto. Nesse time também tínhamos a Fanny, lendária a Fanny, muito amiga, uma pessoa muito querida, que infelizmente nos deixou, né? Mas todos vão se lembrar da bola rodando no seu dedo. Era a marca registrada dela. As competições com a RV marcaram o vôlei aqui em Pinheiro Preto. E tantas outras pessoas também que fizeram parte. Tanto do vôlei masculino, quanto feminino e misto também. No voleibol masculino, Gilberto Guzzi, o Giba e Luciano Bressan foram alguns dos precursores da modalidade. O voleibol masculino, desde 2007, representa o município em competições regionais e estaduais. O maior feito foi o hexacampeonato regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, além das classificações para a etapa estadual do JASC. O voleibol masculino foi a primeira modalidade coletiva do município a se classificar para uma etapa estadual dos Jogos Abertos. Atualmente, a equipe disputa competições na categoria Master. Nós começamos em 96, durante alguns anos ficou um período parado, voltamos em 99, foi o ano do falecimento do Wagner. Dentro do esporte fizemos muitas amizades, muitos amigos. Em 2007 voltamos novamente a participar dos regionais dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Nós nos orgulhamos por ter ido durante 5 para os Jogos Abertos, foi a primeira modalidade coletiva a se classificar para a etapa estadual dos Jogos Abertos e durante 5 anos participamos dos Jogos Abertos. 3 deles saímos como os campeões regionais. Muito meu orgulho dentro do esporte também é que montou por vários anos a equipe do RV, né? Tanto no futsal quanto no vôlei. Campeonatos municipais, campeonatos regionais, vôlei de areia, polifrais, diversas modalidades nós participávamos, tanto vôlei quanto futsal. No vôlei também, que nossa equipe nós formamos a equipe em 2007, um grupo de amigos que nós éramos em 6 e que ao longo do caminho perdemos primeiro o Preto, depois perdemos o nosso querido Queijo, que veio a nos deixar, e agora nós estamos apenas no Master com a base da mesma equipe, que nós éramos mesmo os 5 que começamos em 2007 fomentar o voleibol de volta em Pinheiro Preto, e um foi convidando um amigo, outro foi convidando outro amigo, mas a base, a essência do time sempre foi a mesma. Os 5, porém diversos amigos da região nós trazíamos para completar a equipe. Pinheiro Preto sempre teve adeptos na modalidade de bocha e bolão. Registra a história que na inauguração das canchas de bocha do Ginásio de Esportes aconteceu um amistoso entre 13 Tílias e a equipe local. No histórico recente, a equipe de bochas masculina de Pinheiro Preto, em parceria com os Galos, também conquistou importantes títulos estaduais. As principais conquistas são bicampeão da Taça Meio Oeste e da Taça de Prata e 8ª colocação na Taça Ouro. Em 2012, a CME Pinheiro Preto foi campeã do Regional de Rio das Antas. Em 2023, conquistou o vice do Estadual Master. As primeiras canchas de bocha do interior de Pinheiro Preto foram construídas em São Roque e Linha União.
Pedro Rebelato foi um grande incentivador e jogador da comunidade São Roque, e José Rabuski, de Linha União. Cláudio Paulino da Costa, o Rato, é bicampeão estadual dos Jogos Abertos de Bolão 23, bicampeão catarinense e vice-brasileiro, atuando por Rio do Sul. Rato ainda foi campeão brasileiro de seleções em 1993 e campeão da Taça de Clubes. Os idosos do município de Pinheiro Preto participam com empenho e dedicação e por muitas vezes também conquistam resultados expressivos. Por alguns anos, conseguindo classificação para o estadual dos Jogos Abertos da terceira idade, seja nos jogos de mesa, como também na bocha, bolão e na dança. Esporte é tudo para mim. O esporte, para mim, ainda é. Cadeira de roda é o esporte. Então, para mim, foi uma coisa muito importante o esporte para mim. Quando o senhor lembra, o senhor se emociona? Bastante. Alexandrina Ferreira Voidaleski, a Xanda, foi bicampeã catarinense de judô no JASC e terceira colocada no Sul Brasileiro, defendendo o município de Joaçaba. Durante todos os anos de competição, lutou em 4 categorias diferentes, conquistando inúmeras premiações. Em sua galeria, uma medalha de bronze da Confederação Brasileira de Judô. Eu comecei a lutar judô porque eu não aceitava a situação das mulheres terem muito medo, de não poder sair sozinha. Eu gostava de sair sozinha, de caminhar à noite. E aí eu pensei comigo, se eu aprender a lutar, não preciso ter medo de mais nada. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia eu passei em frente à academia e vi as meninas treinando para os meninos, que era uma coisa que a gente não via, né? E lutando de igual para igual, e eu me apaixonei, né? Tudo que eu queria era aquilo para mim. Eu tinha 15 anos e comecei a treinar judô. A ideia inicial era aprender a me defender. Aí o esporte me mostrou um mundo maravilhoso das competições, das viagens, que menina simples, né? Não tinha condição de viajar. Aí eu comecei a viajar por vários lugares aqui de Santa Catarina, disputando campeonato, e sempre ocupando o pódio. Primeiro, segundo ou terceiro lugar, porque na verdade eu não lutava com aquele medo de perder a luta, porque para mim era uma diversão, né? O objetivo não era ser campeã, ser a melhor das melhores, era simplesmente aprender a lutar, a conquistar a minha liberdade, que no meu tempo era bem difícil, né? As mulheres principalmente tinham muito medo e sempre precisavam de um homem para proteger elas, e eu não queria ninguém me protegendo, nem pai, nem irmã mais velha. Eu queria ser dona do meu nariz, fazer o que eu quisesse, né? Então o judô me mostrou esse mundo de liberdade, de ter domínio sobre o meu corpo, de fazer o que eu quisesse, de não precisar ter medo, né? Na academia sempre lutei com os meninos e nas competições então eu chegava forte, porque pelo menos sempre estive entre as 3, né? As 3 melhores. Acho que pouquíssimas vezes que eu não me classifiquei, acho que só nos primeiros campeonatos, né? 3 meses de judô eu já estava disputando o campeonato e viajando aí pelo estado de Santa Catarina, competindo aí pelo sul do Brasil. Inclusive assisti um mundial de judô em São Paulo, que foi uma experiência maravilhosa, ver gente do mundo inteiro fazendo uma coisa que eu fazia na minha cidadezinha, né? O preconceito era grande. Na minha cidade pequena, né? Então chegava a mulher que luta judô, ir nos bailes e dizer, não, eu não vou dançar agora porque eu tô cansada, me convida a próxima. Então me chamavam de mulher macho, porque eu não tinha medo de dizer não, de me fazer respeitar a minha vontade, né? Fazer as coisas quando eu tinha vontade, não quando os outros queriam. Então o preconceito era grande, me falavam que era mulher macho, as pessoas me olhavam meio ressabiada, né? Mas de certo modo foi importante, porque os homens me olhavam com respeito. E assim eu pude conhecer pessoas maravilhosas, independente de ser homem ou mulher, né? Eu fiz amizade com quem eu quis, sem aquele medo
aquele medo de me aproximar das pessoas, de conversar, de ser mal falada. Esse tipo de coisa que no meu tempo era complicado, né? A minha liberdade. Nenhum pódio, nenhuma medalha, por mais bonita, por mais importante que foi, o principal foi a minha liberdade. Pinheiro Preto já teve munícipes, sendo campeão estadual na modalidade de tiro ao prato, motocross, enduro de regularidades e outros. Competições de truco, quatrilho, bocha 48 reúnem vários adeptos e movimentam as comunidades, promovendo o congraçamento e a socialização através do esporte. Em 2014, Pinheiro Preto recebeu uma homenagem do Avaí Futebol Clube de Florianópolis. Os goleiros havaianos vestiram no jogo diante do Sampaio Correia, em São Luís, no Maranhão, pelo Brasileirão da Série B, a camisa especial que retrata o túnel ferroviário da cidade. A homenagem oficial para a comitiva de autoridades pinheiro-pretense aconteceu no jogo diante do Paraná Clube, na Ressacada, em Florianópolis. Fábio Júnior de Lima. O Fabinho é, sem dúvida, um dos grandes talentos desta terra. Comecei minha trajetória aos 7, 8 anos em Pinheiro Preto com o professor Leca, que foi fundamental no meu crescimento como atleta, o qual tenho um carinho enorme e somos grandes amigos até hoje. Natural de Chupinzinho, estado do Paraná, mas que desde criança residiu e treinou nas escolinhas de futsal de Pinheiro Preto. Também uma coisa que me marca muito nele é a gratidão. Até hoje eu assisto ele dando entrevistas, documentários, ele sempre lembra do professor Leca, então isso para mim me deixa muito contente e não tem preço que pague essa alegria. Torço muito por ele, tenho certeza que já deu certo na vida e agora é só comemorar. Tamo junto, Fabinho. Muito feliz também aqui em falar do Fabinho, foi nessa quadra que ele iniciou seus passos no futsal. Mas a gente já percebia o talento que ele tinha com 5 anos de idade. A habilidade dele era surreal, muito driblador, rápido. Então é um atleta que não tinha como dar errado. E feliz em poder contribuir um pouquinho para a carreira dele. Hoje uma carreira muito vitoriosa, jogando contra os maiores do país, lá onde que ele joga, que é na Espanha hoje, no Osasuna. Até essa temporada acabou marcando um belo gol contra o Barcelona, uma das melhores equipes do futsal mundial. Em 2018, o atleta foi terceiro colocado e artilheiro com o Brasil no Mundial Sub-20, promovido pela Associação Mundial de Futsal. Vários coordenadores deixaram sua contribuição para o esporte da cidade. Presidentes da CME, professores de educação física, diretores de equipes, árbitros, voluntários e tantos outros colaboradores que fizeram e ainda fazem acontecer. A estes, os parabéns e registros de gratidão pelo legado deixado. Um bom lugar para se viver se constrói a cada dia e depende das pessoas que nele vivem. O reconhecimento a cada equipe, atleta, dirigente, torcedor, autoridades, a todos aqueles que ajudaram a construir esta história esportiva. Como diz o professor Mauro, daria um livro. O esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é alegria. Ponto final? Jamais. O esporte continua.